Olá a todos. Bom, para finalizar o nosso curso, nós vamos falar aqui de algumas aplicações com o uso de GPS, ou seja, com o uso de um receptor do sistema GNSS. Vocês tiveram aí toda a noção sobre a introdução, os sistemas de referência, os métodos de posicionamento, né? Lembrando que tem o estático, o cinemático, o RTK, os erros possíveis que podem existir dentro do sistema que pode interferir na qualidade do dado, troposfera, ionosfera, multicaminhamento, outros obstáculos em terra. Falamos um pouco também sobre o processamento dos dados, né? E aí vamos colocar aqui algumas aplicações, aí como é que você pode usar o GPS no dia a dia nos trabalhos de mapeamento. Bom, a nossa ideia aqui é trazer alguns pontos principais sobre o uso de GPS, mas não dizer que são só estes, né? Nós temos várias e várias possibilidades. Se você pensar aí, você pode usar ele aplicado a qualquer área do conhecimento. Então, nós trazemos aqui a aplicação de apoio ao georreferenciamento de imagens, seja ela de aerolevantamento, de drones, laser scanner ou do próprio satélite. Mapeamento ambiental, o uso de georreferenciamento de imóveis rurais, pensando aí na questão do INCRA ou de cartório e outras aplicações que a gente tem trazido aqui no nosso dia a dia. Algumas aplicações possíveis do GPS. Autonavegação para máquinas automatizadas, né? A agricultura hoje está muito sendo usado, os sistemas de posicionamento global. Os automóveis também, os automóveis autônomos já estão inserindo essas tecnologias, algumas aeronaves também. O rastreamento de aeronaves, mas também de caminhões, de cargas, de pessoas, de animais. Sincronizações de relógios, né? No caso aí pensando em relógios atômicos dos sistemas de GPS que estão lá na atmosfera. Unidades militares para rastreio de um alvo. Então hoje os militares usam para destruição, né? Questão de utilizar um míssil, a balística de um míssil, ele está sendo monitorado por sistemas GNSS para encontrar um alvo que é uma coordenada em um ponto bem específico, né? Medições de movimentos de terremotos, vulcões, placas tectônicas, né? Bom, falando aqui um pouco sobre o apoio para georreferenciamento de imagens de satélite e aerofotogrametria, né? Nós temos então que o GPS, conforme essa figura pode mostrar, enquanto você faz o levantamento, uma aeronave, pode ser um avião, pode ser um drone, né? Você precisa pegar pontos em campo para poder depois já referenciar a imagem. Então é utilizado com o GPS. Então, mais recentemente com os drones, você tem placas, né, ou pontos alvos que sejam visíveis pelo voo para já referenciar. E aí você obtém uma coordenada precisa. O próprio voo também utiliza sistemas de GPS, né? Então, uma fotografia como essa daqui, você tem vários pontos de controle. Então, pensando aqui na zona rural e zona urbana, ou zona de agricultura, zona urbana, você precisa ter pontos de apoio para já referenciar corretamente essa imagem. São duas áreas bem distintas, né? Nós temos aí os mais diversos tipos de sensores, né? Alguns de baixa, de média e alta resolução, né? Tem o Sibras, o Landsat, Radarsat, o NOAA, o Spot, o Icarus, o QuickBird, né? Cada um com as suas resoluções e as suas possíveis apoios com o uso do GPS, né? Então, trazendo aqui uma imagem do QuickBird, você tem lá uma imagem que aí vai precisar identificar, na própria imagem você identifica com clareza um ponto ali, por exemplo, da pintura do meio-fio da calçada, né? Então, você pega pontos de apoio para já referenciar. Outras aplicações, por exemplo, meio ambiente, né? Mapeamento ambiental. Eu trago aqui um exemplo de um trabalho de monografia orientado por mim, onde o aluno foi fazer o levantamento de vários pontos ao longo do rio Una, né? Um tributário do rio Muni aqui na região do Maranhão, que haviam problemas ambientais. E aí, para esse caso, não precisou de um GPS geodésico, né? Lembrando aí que vocês tiveram a ideia, quer dizer, vocês tiveram entendimento claro de qual a diferença do GPS geodésico e do GPS navegação, GPS de mão, né? Qual é a precisão que tem cada um, qual é o mais adequado. Para esse caso específico, nós não temos a necessidade de usar um GPS geodésico. Um GPS de mão mapeia exatamente aquilo que a gente quer. Então, por exemplo, degradação à margem
da ponte do rio Una, né? A localização da ponte, os vários pontos de apoio. Você percebe aí nessa imagem, é a imagem trazida do antigo TrackMaker, né? Pontos que o aluno foi monitorando, marcando: banho, pousada, ponte, lixão, uma pousada chamada pedra, né? Pedra caída. Ele foi marcando os pontos de interesse dele, né? As nascentes que foram mapeadas, né? Então, você tem uma imagem de satélite, às vezes a imagem não está muito clara que ali é uma nascente, mas você em loco tem o ponto da nascente, marca e depois coloca na imagem para cruzar, né? O lixão, o mapeamento, você tira a foto, quer dizer, você não precisa ter uma precisão para mapear um lixão, você basta ter um ponto, uma coordenada com um erro do GPS de mão, de 20, 30 metros que seja, é a região, você não precisa ter uma precisão centimétrica, né? Então o lixão está ali marcado às margens da avenida, da BR que vai para Barreirinhas. Você tira fotos para mostrar também como é que está a degradação ao longo dos rios por conta da supressão da mata ciliar, né? O banho, né? Os locais de banho, como é que as pessoas utilizam aquele local, né? Então mostra aqui várias fotos, as pessoas jogando lixo, inclusive banheiros à margem do rio, né? As pessoas usam esses locais e polui, né? Contamina o rio, né? Ou com construções ilícitas, né? Que serve aí também dentro desse bar, uma construção aí que serve como banheiro também, uma ponte que está devastando lá aquela mata original e usando com esses artifícios, né? Então, mapeamentos ambientais são os mais diversos possíveis. Bom, já para o georreferenciamento de imóveis rurais do INCRA, eu preciso de um GPS geodésico. Eu não posso trabalhar com GPS de mão. Eu tenho uma norma que exige a utilização de um GPS geodésico, né? Então, dentro do contexto aí de uma carta, né, você tem um determinado terreno, está marcado aqui em vermelho, um quadrado, que é a região que eu preciso fazer o levantamento. Eu preciso utilizar um GPS geodésico, tá? Um mapeamento temático, eu tenho uma outra figura aqui que também se faz uso do georreferenciamento de imóveis rurais do INCRA, onde eu utilizo os dois GPS, o geodésico e o de navegação, né? O geodésico no método estático. Eu vou georreferenciar os vértices desse loteamento, desse local aqui, desse empreendimento, no caso aqui é uma cerâmica, e aí eu tenho vários usos para, especificamente internamente a esse local. Repare que cada cor representa uma coisa. O laranja representa áreas de cultivo de eucalipto, o verde reserva legal, o verde escuro, o verde claro é uma área de uso específico, o amarelo é uma área com várias açudes, né, de rejeito de barro, e eu tenho rio, né, garapés que atravessam essa área e tem nascentes também. Então, os vértices foram feitos com GPS geodésico, mas internamente os usos com GPS de navegação. Você não precisa ter uma precisão muito grande, exata, para fazer esse mapeamento. Então, você pode dispor de um GPS de navegação. Isso aqui é um detalhamento daquela área anterior. Repare que eu estou mostrando aqui à direita, no canto superior, achurado em verde, o local exato de uma reserva, né, a área de reserva específica, com os rumos e azimuths, as distâncias desse setor específico, que já é uma planta em AutoCAD, não faz uso do SIG, né, mas que foi tomado por base as coordenadas precisas do GPS geodésico e aquelas do GPS de navegação. Bom, uma outra possibilidade também aqui, imagina você fazer a confrontação de dados de um mapeamento feito por alguém e você precisa ir a campo para constatar aquele mapeamento. Esse caso aqui também especificamente, imagina a seguinte situação: isso aqui é um local, uma fazenda no interior do Maranhão, onde tem dois rios, né, que um rio ele é tributário do outro, e na época das cheias, das chuvas, praticamente toda essa área alaga. Então, quando acessa a chuva, você vai ter a formação de lagoas que são criadas nessa região, e aí a pessoa dona dessa fazenda tinha um cultivo específico, queria ampliar esse cultivo, pediu permissão à Secretaria de Meio Ambiente, e aí foi feita uma consultoria, se utilizou essa imagem de satélite, né, nós aí com as noções
de sensoramento remoto, identificamos a vegetação, a água, solo exposto, né? Vegetação sobre a água, né? E em amarelo o limite da propriedade. Foi feito um mapeamento temático nesse sentido, né? Reserva legal, área de babaçu em laranja, as rios e igarapés existentes e lagoas, né? Repare que só tem duas lagoas. Eu vou voltar aqui na imagem de satélite. Você percebe que as regiões de lagoas, na verdade, são maiores do que aquelas que são colocadas postas aqui nesse mapeamento temático. Então, a pessoa, quando chegou lá e recebeu esse documento na Secretaria de Meio Ambiente, achou que estava errado e pediu uma conferência de uma nova empresa que fizesse esse levantamento. E foi feito por mim, né? Nós fomos a campo. Repare que na época que a gente foi fazer o levantamento, existiam várias lagoas, certo? Tem várias lagoas que são muito maiores do que aquela colocada, certo? E você percebe que até onde tem lagoa é praticamente o local que inunda nessa região. Eu utilizei para mapear as lagoas GPS de mão. Eu não precisei ter um GPS geodésico para mapear com precisão. Os vértices dessa propriedade foi feito com GPS geodésico, mas as lagoas não. Então está aqui também um exemplo de uso duplo, GPS geodésico e GPS de navegação. Bom, aqui são alguns exemplos, né? Não, nós fôssemos falar de todos os exemplos possíveis, nós íamos ter um slide aqui com uma videoaula muito grande, né? Mas a gente tem essa ideia de que vocês possam se apropriar desse conhecimento do uso do GPS e espero que a partir de agora façam o uso correto dele. Até mais.